Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, né, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, onde nós vamos começar um novo capítulo. Nós vamos entrar no capítulo 13, sobre o companheiro libertado. Então, é um capítulo super importante, muito falado no nosso meio, que André Luiz vai nos apresentar um processo de desencarnação. Então, é um capítulo que vai ser muito lindo de ser estudado. Não é isso, Thelma? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, graças a Deus, esperando que os nossos amigos estejam bem também. E é isso mesmo, é um capítulo muito conhecido, né, de todos nós que estudamos a doutrina espírita, muito comentado, porque ele se refere a um tipo, né, uma desencarnação, que a gente sabe que não é padronizado, né, mas esse companheiro ele passou por um processo muito até emocionante, né, e a gente vai tendo assim uma ideia de como acontece a desencarnação, principalmente quando desata, né, os liames que nos ligam à carne, ao espírito, né, fazem essa união desde o nascimento, que a gente estuda, né, a gente viu isso no processo da reencarnação com o Sigismundo, e agora a gente vai ver esse processo na desencarnação, né, que acontece também, o desligamento desses liames. E no capítulo passado, a gente aproveita para recordar que foi aquele capítulo onde tem o título de Excursão de Adestramento, porque foram modos, né, que cada um teve oportunidade de dizer, né, não só da sua vida, mas como viam essa questão da vida após a morte, né, porque esses companheiros estão enfrentando situações delicadas, e eles então vão ser, durante o sono, vão ser encaminhados, emancipados da alma, para a casa transitória, né, onde vão ser acolhidos, vão ser. Cada um vai ter o atendimento necessário para o seu caso, da forma que eles se encontram. E a gente sabe que dentro desses 5 companheiros nós temos o Fábio, né, que ele já é um espírito assim que esteja mais pronto para esse momento, né? Ele está com um problema grave de saúde, mas ele tem o entendimento da vida após a morte, né? O Dimas, que nós vamos ver agora, né, que também teve um trabalho meritório na vida física, dedicado ao atendimento, né, aos passes. E a dona Adelaide, que também são os 3 mais, digamos assim, mais preparados, né? Agora tem a irmã Albina e o Cavalcante, que já são espíritos que trazem maiores dificuldades, né? Então, cada um desses companheiros foram atendidos dentro das suas necessidades. E acho que, na verdade, o capítulo falou sobre isso, né? Cada um mostrando ali as suas atividades enquanto ativos nas suas tarefas, e agora nos processos aonde eles estão sendo preparados psiquicamente, né, para esse momento de desenlace. E não sei se Márcia lembra de alguma coisa importante aí que possa acrescentar. E hoje, então, a gente vai ver o primeiro companheiro, que é esse que a gente está dizendo, do Dimas, né, que é o caso assim, mais conhecido de todos nós, né? É um personagem bastante conhecido. E aí a gente vai já de início a gente fala para vocês que no YouTube tem um vídeo lindo, que é a desencarnação de Dimas. Vocês procurem esse vídeo para que vocês possam ver. A filmagem foi muito bem feita. Esse vídeo já é antigo, mas foi muito bem feito. E que mostra todos os passos que André Luiz coloca de um exemplo de uma desencarnação. Não significa que o Thelma já falou. Nós já falamos aqui. E Jerônimo vai falar isso para a gente ao longo do capítulo também, não é isso? Vamos lá. A gente lembra, né, Márcia, que a desencarnação é diferente para cada um. Isso. Por isso que a gente disse, não é um padrão. Não há um padrão.
Não tanto para a encarnação, como a gente viu. Quanto o nascimento, isso. Né, e para o nascimento e para a morte, cada uma é de um jeito. Não é isso? Isso mesmo. Então a gente lá, agora né? vai entrar, né, no capítulo 13, onde o título também é bem pertinente a tudo isso que a gente falou, companheiro libertado. Então a gente vai entender que ele vai ser o primeiro a ser libertado agora do corpo físico, né? E vamos nos preparar para emocionarmos aí junto com o André Luiz, né, Márcia? Isso aí, então nós vamos iniciar a leitura, que está sendo dividida em 3 partes, né? E a gente hoje vai ver a parte 1. Vamos lá, então. Então, vamos nós. Então, André Luiz nos fala que depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que é aquele que Thelma falou, lembra, ele estava num hospital, junto ao hospital público, né, com dificuldades, e ele piorara muito após a intervenção cirúrgica. Jerônimo articulou providências referente à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias, ainda mais precária que Cavalcante. Então, de manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia quanto à localização do primeiro amigo a libertar-se dos laços físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho. Compreendia mais uma vez que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Olha, interessante, né? A gente vai falar, né? Dimas alcançar o período de renovação e, por isso, seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato, atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, o meu caso particular e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador enquanto regressávamos ao círculo carnal pela manhã. Então, o que ficou mais interessante nesse slide é que Jerônimo falando que tem tempo para nascer, mas também tem tempo para morrer, né? Nossa, é tudo planejado. Lógico que dependendo do que a gente faz, né, Thelma, aqui na Terra, a gente às vezes antecipa, não só em caso de suicídio, não, mas que também é considerado um suicídio indireto quando a gente descuida do nosso corpo físico e do nosso fluido cósmico, né, universal, o nosso fluido que mantém a gente vivo aqui nesse mundo. Então, também a gente vai, às vezes, diminuindo esse tempo aí por causa do nosso livre-arbítrio, né? É o que a gente vital, viu, né? O fluido vital, exatamente. Estava me faltando a palavra, olha. Pois é, o fluido vital. E que é formado do fluido cósmico universal, né? E André Luiz vai fazer esses questionamentos, né, Thelma, por conta do exemplo dele, né? É verdade. E a gente vai entendendo esse tempo de morrer, que cada um de nós tem as nossas necessidades e o nosso tempo, né, de vida, que vai findar esta vida física, mas reinicia, aliás, continua a vida no campo espiritual. Isso tudo está programado, né? E aí André pergunta: prezado assistente, releve-me o desejo de saber particularidades do serviço. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? Completou a relação de serviços que o trouxeram ao renascimento? E Jerônimo diz: não, respondeu o interpelado com firmeza. Não chegou a aproveitar todo o tempo prefixado. Aí o André Luiz fala: terá sido como fui, um suicida inconsciente? Penetrei nossa colônia nessa condição e, antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei acerbos padecimentos. Enunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrê-lo. Razões fortes, de certo, motivariam o esforço que se levava a efeito, mas a informação do orientador desconcertava-me. Então, aqui, né, André faz umas perguntas interessantes, né? Quando a gente vem com a data certa para vir e a data para voltar, né? A gente falou isso no slide anterior, né? Então, ele está aqui perguntando: será que ele vai desencarnar no tempo que ele tinha? Ele viveu todo o tempo que foi planejado para ele estar aqui?
E mais, completou toda a lista de tudo aquilo que ele tinha que fazer. E a gente já falou isso em outros livros, né, Thelma? Que são pouquíssimos os espíritos que Isso. eles são considerados completistas. Nós É. falamos isso, acho que nos Missionários da Missionários Luz. da Luz, ele fala sobre Ele fala isso. sobre isso. Que são nós aqui, quando estamos na nossa vida, a gente desperdiça muito tempo em muitas Muito outras tempo. questões e não consegue completar o nosso planejamento reencarnatório. E às vezes desviamos também, né? Exatamente. Desviamos. Nós temos o livre-arbítrio, fazemos escolhas diferentes daquele planejamento, acontecem consequências em relação às nossas escolhas, boas ou más, então tudo isso interfere naquele planejamento, né? E isso não quer dizer que seja. Não é o ideal, mas não é errado também, né? Porque, segundo o próprio André, lá no Missionários da Luz, o Alexandre fala isso, que parece que 50% das pessoas, eu não me lembro bem, não tenho certeza se a porcentagem é certa, mas ele diz que a maior parte, então, se a maior parte não é 50, né? Mas a maior parte das É maior. pessoas não cumpre com esse planejamento. Né? Exatamente. A nossa sorte é que a gente pode voltar, né, Thelma, para refazer. E a nossa sorte também, acho que a grande bênção aí é a misericórdia divina, né? Que ele sabe, Deus sabe das nossas limitações, das nossas capacidades e nos oferece outras oportunidades, né? Está lá dito pelos Espíritos, quantas forem necessárias. E os espíritos tutelares, que nós temos vários na nossa vida, quando a gente entra naquela consciência que a gente tinha, eu me esqueci o nome do personagem do Missionários da Luz, é a reencarnação de Segismundo, isso, Segismundo. E ele quer fazer mais outras coisas e fala, chega isso, não adianta a gente planejar muita coisa, porque eles sabem que nós vamos ter dificuldade. Não vamos dar conta, né? Isso em todo sentido, né? Exatamente. Até a gente na nossa vida do dia a dia, a gente às vezes faz vários planejamentos. Bom, esse mês vou fazer isso, 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 isso. A gente coloca ali na agenda, elenca tudo. E às vezes a gente deixa 80% que a gente não deu conta, né, de fazer. Exatamente. Tivemos que modificar em função de outras coisas que apareceram. Então, isso é da vida, faz parte da vida, né? Mas o que mais chama atenção aqui é que André Luiz estava encafifado. Por que Dimas, se era uma pessoa... uma comparação, né? Se é uma pessoa que não conseguiu cumprir o tempo, se desperdiçou, por que ele está tendo todo esse apoio, esse amparo? E se ele está questionando, será que ele foi igual a mim? Né? Porque o André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala da vida dele, que foi uma vida mais desregrada, com fumo, com bebida, com noitadas. Então, assim, ele desperdiçou muito fluido vital, né? E acaba sendo considerado, não cuidou bem da sua saúde, teve sífilis e outras questões, e ele acaba ser, como ele diz aqui, considerado um suicida indireto. Então, ele está questionando por que ele também, né, será que ele também não ficou 8 anos no umbral, né? Exatamente, teve esse período de sofrimento. É isso. Então, ele está fazendo esses questionamentos, vamos ver o que Jerônimo vai responder para ele, né? É isso mesmo. E aí ele continua, né? Se o irmão referido não completar o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Merecia um movimento excepcional da assistência individualizada? Que motivo impeliria a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? Tipo assim, né? Por que eu então não tive e ele está tendo? Se ele foi considerado também um suicida, né? Jerônimo não compreendeu, sem dúvida, a venenosa, preocupação que me absorvia o pensamento. Mas absteve-se de longas explicações, confirmando simplesmente: não, André, nosso amigo não é um suicida. Olha, ele não tinha nem verbalizado, mas Jerônimo estava atento. Jerônimo captou aos pensamentos dele. Mais acertado seria silenciar raciocínios suspeitos. Entretanto, meu inveterado instinto de pesquisa intelectual era demasiado forte para dominar. Fixando algo confundido, tornei a perguntar. Não, acho que ele perguntou mesmo. Mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha
Não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu a mim mesmo? Não, nos outros ele estava verbalizando mesmo e Jerônimo respondeu. Então ele está falando assim, se ele não aproveitou e não terá desperdiçado também tantas oportunidades como aconteceu com ele. Quer comentar mais alguma coisa, Thelma? A gente vai adiante. O que ele pensou, Márcia, foi essas perguntas que ele mesmo coloca lá em cima, né, no sentido dele pensar sobre, fazer essa comparação, né, no início da leitura aqui, né? Será que ele merecia o movimento é diferente que ele está tendo agora? Isso tudo ele estava pensando, mas aqui embaixo ele verbaliza, né? Então ele não é diferente, só que ele desgastou-se, né? Com uma explicar para a excessiva, gente, né? Uma excessiva preocupação, excessivo empenho, né? Esquecendo de se cuidar, esquecendo de se tratar, esquecendo aquilo que ele precisava fazer por ele mesmo. Isso ele ainda vai falar mais detalhes sobre isso, e a gente tem que entender, né, que mesmo que seja nas tarefas doutrinárias, nós não podemos colocar de lado o nosso corpo, a nossa saúde, as nossas necessidades psíquicas, né? Os nossos anseios, às vezes a nossa necessidade até de parar naquele. Não, eu não vou aceitar essa tarefa porque eu estou cansado, né? Então é preciso, às vezes, a gente entender que a gente precisa de repor as nossas energias psíquicas, né? Para podermos atuar com dignidade para nós e para o outro, né? Isso aí. E aí, meu interlocutor estampou no semblante leve sorriso e acentuou compassivo. Eu não conheço o seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito. A situação do amigo a que nos referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias, na existência que está findando, né, a termo. Acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples. Entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade, constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Então, aqui, meus amigos, nós vemos que Dimas teve muito sacrifício, uma pessoa simples, que já com seus pais já viveu uma vida difícil, e pelo que aqui Jerônimo nos diz, ele teve desafios para ter até as questões do intelecto desenvolvido. Então, quando ele fala aqui, olha, que conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples. Então, aquele que teve também dificuldade de aprendizados, para que pudesse, né, ganhar mais as questões intelectuais. Então, Dimas, no verdor da mocidade, com trabalho duro, suor diário, ele ainda constituiu família, mas passou a vida se submetendo a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia, quer dizer, para ele sobreviver materialmente e sustentar sua família, ele também desgastava muito seu corpo físico, porque o que dá a entender é que era trabalho braçal, trabalho muito pesado. Então, é isso que o Jerônimo está explicando, o André Luiz, como a gente também, às vezes, vai eliminando aquilo, né, as nossas forças físicas, né? É verdade, é um detalhe muito importante isso, né? Porque o desgaste também ocorre nessa nossa fragilidade, né? De, às vezes, anos após anos, décadas, né? Num trabalho pesado, num trabalho que
a pessoa não tem tempo, né, para se dedicar ao estudo. Quantos acontece, né? A se qualificar mais para as tarefas mais sutis, né? Ele não, apesar dele ser um trabalhador no campo da mediunidade, né? Ele trabalhava no passe, mas era um trabalhador braçal também, né? Exatamente. Para a vida material, né? Uhum. E aí ele continua. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebendo a mediunidade, colocou a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil e, em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Então, assim, a gente vê que era uma pessoa extremamente abnegada, tanto mediunicamente quanto em outras questões. E a gente vê que tudo isso tem um desgaste que a gente precisa também aprender a repor essas energias, né, Thelma? Então, ele fala aqui, ó, prejudicou as células físicas pelo acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Então, a gente tem que ver que a gente tem que ajudar, mas que a gente também tem que se cuidar, porque senão não estamos aqui julgando se foi certo ou errado a vida do Dimas, mas ele, por esse cuidado excessivo e esquecendo de si próprio, ele acabou encurtando o tempo dele aqui na Terra. Então, o quanto a gente também tem que ter um equilíbrio nesse de se doar, mas também se cuidar, não é? É verdade. Quer dizer, ele se privou dos estudos, né, como a gente estava falando, onde ele poderia melhor, né, atuar até mesmo no campo da ajuda das pessoas, né? Mas a gente vai ver que ele teve um desprendimento bem tranquilo, né? Quer dizer, ele fez tudo isso, ocorreu tudo isso, até porque ele tá ocorrendo isso sem ele saber, né? Ele não está entendendo essa parte. Ele vai entender talvez no mundo espiritual, mas ele vai ter um desprendimento bem tranquilo, né? E isso aí é o bônus, né, que ele está recebendo do trabalho de dedicação ao outro, né, que ele se preocupou em fazer dentro da mediunidade, dentro dos passes que ele era atuante, né? Isso aí. Bom, e aí Jerônimo continua, pelas vigílias compulsórias, olha só, quer dizer, passava noites e noites acordado, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente. E pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmo. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. Então, aqui você vê, olha, noite sem dormir, e aí refeições que a gente come de qualquer jeito, às vezes é um sanduíche, é o que a gente vai fazendo isso com a nossa vida também, mesmo sem estar aí nesse processo de ajuda ao próximo. Nós vamos descuidando da nossa saúde, né? E olha assim, ele também gastou fosfato excessivamente, e pelos choques, né? E a gente vê essas perseguições, às vezes perseguições
que poderiam ser perseguições espirituais, né? Como ele trabalhava mediunicamente. Então, tem até um capítulo no livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone, que ela fala de bastante tempo em contato com um processo obsessivo, com obsessores, que teve gasto de fosfato e teve uma outra substância agora que eu não lembro. E isso vai prejudicando a pessoa. Então, a gente vê isso aqui, né? E esse choque com a dor alheia, o que fez isso? Ele não repercutiu no coração. Porque, assim, eu tenho um amigo que me dizia, Márcia, para a gente ajudar, a gente não pode também se envolver. Senão, a gente não consegue ajudar e ainda adoece. Então, aqui ele guardava todo o sofrimento dos outros, pelo que a gente está vendo aqui, repercutia no coração dele. E isso vai causando, porque a gente vai... São sentimentos nossos, que vão em um momento que a gente está recebendo isso, em algum momento vai refletir no corpo físico, que foi o caso do... E ele alojava essas vibrações destruidoras no fígado. E a gente sabe que ele está desencarnando por cirrose hepática. Mas a gente, aqui não diz, mas a gente sabe provavelmente que não era pelo álcool. Então, tem vários motivos que eu estava vendo para ter uma cirrose. Mas a gente aqui não explica direito, mas a gente vê que era muito mais... A gente não sabe, Márcia, se foi... a gente não tem ideia, pelo que o André está colocando aqui, se ele teve alguma encarnação, né, que teve esse problema, e aí marcou lá no perispírito, e que isso aqui foi um gatilho, né, para que aquilo desenvolvesse. Então, eu acho que a grande lição aqui para nós, nisso que a André está colocando, nós termos o autocuidado conosco, né, a atenção. Não é questão de malhação, nem é questão de narcisismo, é a questão de sermos conscienciosos com a nossa saúde, termos um horário para alimentação, um horário para dormir. O sono é muito importante, né? Quando ele aqui passava noites adentro, vigílias compulsórias, as preocupações, né? Que a pessoa às vezes não consegue dormir. Então, através do sono, nós repomos muitas energias necessárias ao nosso desempenho no dia seguinte, né? E ele não estava acontecendo isso. Quer dizer, os nutrientes que eram absorvidos nos poucos alimentos organizados que ele conseguia ingerir, talvez não tivessem a absorção necessária. Isso tudo foi desgastando, né? Todo o organismo, todas as funções, e trazendo essa diminuição, né, no seu período vital, no seu período de vida. Muito importante a gente entender essas lições que está aqui, né? Mas assim, deixando claro que a gente não está falando que não tem que ajudar, que não tem que fazer. Não. O problema é como você lida com isso e como você se protege, né, no sentido de, através das preces, de passe, você reequilibrar todos os seus corpos, não somente, né, porque o emocional dele estava totalmente sempre desregulado. E isso acaba, em algum momento, vai chegar no corpo físico, que é o que aconteceu. E a gente vê, por exemplo, o médico, né, o médico, o psicólogo, se ele for absorver todos os dramas, todas as questões que ele vivencia no seu dia a dia através da profissão, ele realmente não vai viver, né? Então, a gente é um aprendizado, né? Como é que nós podemos nos defender nessas questões do nosso psiquismo, manter ele equilibrado, né? E acho que a oração, nesse caso, a reflexão, né? Até o autopasse, tudo isso a meditação, são mecanismos de alimentar o nosso espírito, né? Exatamente. E aí ele continua ainda, Jerônimo continua. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia,
não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil improvisar cai seguro ante o oceano em ressaca. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Então, a gente só comenta que aí Jerônimo vai falar, André vai falar, então, nisso que Jerônimo está colocando, que ele podia ter recebido isso, mas ele não conseguiu manter essa serenidade daquele que lida com isso, mas sabe lidar. E aí, onde é que isso vai parar? No físico, né? Como a gente já estava discutindo aí. Somatiza, né? Nós somatizamos essas dificuldades até ela adoecer. Porque o Alexandre vai falar lá no livro Missionários da Luz, já que a gente comentou, né? Nesse mesmo livro, né, que nós nos referimos, acho que o capítulo 4 ou 6, ele fala que as doenças, na sua maioria, a origem das doenças, ele fala assim, a psicogênese de todas as enfermidades acontecem na alma. Então, é de dentro para fora. Então, tudo isso são fatores que vão agravar o mal físico que vai se estabelecer no corpo, né? Porque começou lá no perispírito, na mente, no espírito, né? Exatamente. Então, é uma atenção que nós precisamos dele. Fala que não se organiza de um dia para o outro. Isso não é questão de nós sabermos hoje, que a gente está falando aqui, e organizar. É uma construção. É nós termos esse cuidado dia a dia, né? E aí a gente, às vezes, vê a pessoa falar assim, mas para que a gente medita? Né? Para que a gente ora? Para manter o nosso organismo, né? O nosso... como é que nosso fala? espírito, né? Nosso espírito em equilíbrio. Porque já pensou uma pessoa que vive sem orar, sem refletir, sem um tempo para, né, a gente parar e olhar para dentro de nós, né? E aí entra a questão do autoconhecimento nisso tudo, né? A questão do autoconhecimento é que vai nos dar essas dicas, né, da gente se perceber. Eu acho esse capítulo maravilhoso, né, com essas não digo essas orientações, né, que ele vem nos dando aqui para nós termos cuidado, principalmente com a alimentação, com o descanso, né? Tudo isso nós precisamos de pensar. Né? E é interessante porque, às vezes, no caso aqui do Dimas, foi ajudando outras pessoas. Às vezes, tem pessoas que vivem num estresse danado nas suas vidas. E aí a gente acaba não dormindo bem, não se alimentando bem, com problemas com sentimentais. Com certeza isso vai desintegrar, como ele fala assim, vai desintegrar o nosso corpo físico. Tudo começa no emocional para acabar vindo para o corpo físico. Bom, e também, Márcia, só um instantinho, porque a gente, quando está desse jeito, vivendo desse jeito, a gente não entendeu ainda que nós somos espíritos. Nós não somos um corpo, né? Então, é por isso que Jesus falava assim, alimentar o corpo, né? Nem só do pão vive o homem, não é? Né? Então, a gente tem que também olhar para a parte espiritual. E quando a gente fala assim, não é viver rezando, é olhar, é ter esse carinho, né? com a nossa saúde, com a saúde do nosso corpo físico, que vai como é que fala? Se manifestar no todo, né? Trazendo essa situação, às vezes, difícil para nós no futuro. Bom, e aí André diz que ele dá uma paradinha, e ele, como se ele se sentiu fundamente envergonhado pelo paralelo que inadvertidamente estabelecera, Jerônimo acentuou que agora, né, ele já estava achando que, né, ele estava comparando a vida dele com a vida do Dimas, e aí ele se sentiu envergonhado de tudo isso que Jerônimo explicou. Né? Então, aí Jerônimo continua. Segundo observamos,
há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza as minuciosas investigações sobre as causas. Então, a gente vê que André Luiz perdeu a vida dele pela extensão, que ela era para talvez viver mais, ele durar mais, e André Luiz diminui a vida dele por conta dos hábitos dele, mas ele não ganhou intensidade, porque nesse sentido ele não teve obras, vamos dizer assim. Desperdiçou o tempo, né? Desperdiçou o tempo. E o Dimas, ele diminuiu o tempo dele, mas ela foi uma vida muito intensa. Intensa. E aí o André fala, eu calei-me humilhado, porque, gente, né? O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez, me impunha proveitosa decepção. E aqui a gente vê, né, também como é legal, né, a humildade de André Luiz de nos relatar isso no livro. Ele podia estar falando da desencarnação de Dimas, sem estar, esse trecho podia ter sido subtraído, de não se colocar, né? Mas ele se coloca, porque isso é como ele falou assim, o hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, quer dizer, sem que a gente olhe tudo o que acontece, até porque a gente não sabe. Então, é o nosso hábito sempre de julgar. É o julgamento, né? É o julgamento. E ele está ali abrindo o coração dele para nós, dizendo, olha, até para servir de exemplo para nós. É isso mesmo. Então, ele, naturalmente, o assistente conhecia-me a antiga posição, estaria informado de meus desvios anteriores, mas dignava-se evitar-me desapontamento mais fundo com as referências comparativas. Assomaram-me recordações do passado, mais nítidas e esclarecedoras. Inegavelmente, conduzir a minha última experiência como melhor me pareceu, tomara refeições calmas e substanciosas, às horas certas. Dera-me a estudos prediletos. Dispunha de meu tempo com rigorosa independência nas decisões. Cerrava a porta aos clientes antipáticos, quando me faltava disposição para suportá-los. Nunca molestara o fígado por sofrimentos alheios, porque era ele pequeno para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações, ao sentir-me contrariado nos pontos de vista pessoais. E, sobretudo, aniquilar o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebidas aliados à sífilis, a que eu mesmo dera guarida levianamente. Então, a gente vê aqui, André Luiz fez um grande resumo do que foi a vida dele. Né? E quantos de nós... Como que a gente não aniquila o nosso aparelho gastrointestinal pelo excesso do que nós comemos de besteiras, de coisas desnecessárias, de coisas que não nos alimentam. Nocivas, né? De coisas nocivas. A todos nós. Né? A bebida, o álcool, quanto que às vezes tudo isso é em excesso. Os condimentos mesmo, né? Exatamente. Excessos, né? Então, você vê aí que ele foi o extremo, né? Enquanto que ele podia tomar as suas refeições com calma, as refeições que eram substanciosas, na hora certa, ele estudou, né? Ele teve muita condição, mas, olha só, dispunha do tempo com rigorosa independência nas decisões, mas ele também cerrava as portas àqueles clientes que ele não queria atender. Né? Ele está falando aí, né? Ele nunca se preocupou com o sofrimento do outro no sentido de ser atingido no seu próprio fígado. Então, ele está mostrando para nós os parâmetros, né? A diferença. Enquanto que o Dimas não tinha tempo para comer, às vezes, a gente não foi dito aqui, mas a gente, às vezes, ele nem completava as refeições necessárias do dia, mas ele se preocupava com o outro, né? E a André está aqui comparando que o fígado dele acabou, não por sofrimentos alheios, mas talvez por... Ele mesmo deu guarida, né? Exatamente.
É bem legal esse texto de Muito André bom, Luiz, né? esse depoimento dele, né? É verdade. E é humildade, como você falou, né? Dele colocar tudo isso, dele reconhecer tudo isso, né? É aí que a gente vê o crescimento do espírito, né? A evolução Exatamente. espiritual dele, porque esse aí já é o quarto ou quinto livro, né? E a diferença dele lá no nosso lar para cá, como ele caminhou, né? Como ele está diferente através do trabalho, né? Havia, portanto, muita diversidade entre o caso Dimas e o meu. O dedicado servidor do bem empregara as possibilidades que o céu lhe confiara em benefício de outros, né? Quanto a mim, centralizado em mim mesmo, gozar essas possibilidades até o clímax, perdendo-me pela abusiva saciedade. Jerônimo era, porém, suficientemente bom para comentar realidades tão duras, reafirmando a generosidade espontânea que o caracterizava. Desarticulou minhas impressões desagradáveis, tangendo assuntos novos. Em breve, chegávamos à residência do enfermo, cujo estado era gravíssimo. Alguns amigos desencarnados velavam atentos. Iluminada entidade que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente, indagando se o decesso, quer dizer, a desencarnação, fora marcado para aquele dia. Então eles chegam, né? Então ele fala também da humildade de Jerônimo em não feri-lo, né? Uhum. Em não dizer, André, né, vai olhar mais para você, em vez de ficar aqui criticando Não. o outro, de olhar, não, ele também foi, comentou tudo isso de uma forma focando a vida do Dimas e não criticando a vida do André, né? Então ele fala, eu É. conheço, né, mais ou menos a sua vida, mas assim, ele não entra assim, você fez isso, você fez... Não, não. Ele falou, Dimas foi assim, por isso a vida dele encurtou, por isso ele está com essa doença, mas em nenhum momento ele ficou fazendo, julgando o André. Então isso é uma outra lição aqui para a gente também. Isso aí é uma coisa que eu penso muito quando eu vejo esses instrutores, né? Essa conquista que o espírito, quando está na escala do espírito bondoso, né? Porque não são espíritos superiores no sentido do auge da sua, Uhum. né? Mas eles já adquiriram o amor, o bem, né? Muito mais do que nós. A gente vê aqui a complacência, né? Que eles têm com o outro. Não são como nós, né? Que a gente dá logo uma resposta em que aquele que está ali se expondo numa situação assim muito espontânea, ele se sente, né? Não digo ofendido, mas ele se retrai na sua. Então, é uma amorosidade conquistada desses espíritos que já estão mais à frente de nós, né? Isso é generosidade, o nome é esse, né? É generosidade conquistada. Isso nos comove. Bom, sim, esclareceu, né, a pessoa que estava lá, o espírito que estava lá cuidando, né, pergunta a ele se ele ia desencarnar naquele dia. Uhum. Jerônimo diz que sim. A resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo. O que faremos hoje? Alijando-lhe o fardo pesado da matéria densa. A interlocutora consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiários da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço no derradeiro dia carnal. Minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto, falou o Alexandre. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito às algemas domésticas. Teme o futuro dos seus, conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Então, aqui nós vamos terminar, né, esse capítulo, essa parte desse capítulo, mas essa importância da gente ver o quanto nesse momento, às vezes, porque Dimas já está doente há 1 ano, né? E aí a gente vê que esse apego nosso
aos nossos e o apego dos nossos a nós, o quanto também nos dificulta. Mas é muito natural Thelma, esse sentimento. Pois é, mas é muito nesse natural. caso, né, como está impedindo o Dimas de caminhar, né? Você vê a preocupação com os que vão ficar, no caso a esposa, né? Então, isso é muito natural. Acontece, acredito que isso acontece com a maior parte daqueles que estão fazendo essa passagem, mesmo sendo espíritas, né? Mesmo sendo conhecedores, como ele diz aqui, né? Ele sente o fim próximo do aparelho carnal, mas ele sentia essa preocupação, né, com aqueles que vão ficar. Então, eu acho que é bem por aí, né? Essa preocupação acontece. Eu me lembro que uma amiga nossa, você conhece também da nossa casa espírita, que estava bem frágilzinha, internada numa UTI, né, Dona Ieda, né? Uhum. Então, já há muitos dias e tal. Ali foi preciso, a filha, em alguns momentos, falar: mamãe, vai em paz, está tudo bem, porque a grande preocupação dela era os que iam ficar, né? Então, isso é muito comum, e ela era uma estudiosa, mas na hora ficamos frágeis, né? Por causa desses laços que nos unem a todos, né? E você deu um exemplo, eu lembro do primeiro esposo da minha irmã, ele também desencarnou aos 40 anos, cedo, estava deixando uma filhinha de 10 e um filhinho de 11, né? Aliás, de 12 e um menininho de 2 anos. Então, ele já estava mais de 20 dias internado e muito mal, muito mal. E assim, quando uma noite os amigos todos deram as mãos no hospital com a minha irmã que estava lá, fizeram uma oração e disseram: meu amigo, vá em paz, nós vamos ajudar a cuidar da sua esposa e dos seus filhos. No dia seguinte de manhã, ele desencarnou. Então, assim, aquilo tranquilizou o espírito dele e deu forças para ele para também se deixar ir. E a gente vê aqui o Dimas também um pouco preso nessas questões. E nesses casos muito graves, do corpo já está debilitado, já está o espírito precisando mesmo desse desligamento, nós que temos um pouquinho de conhecimento, devemos, nesse momento, não ficar. Até nas visitas, a gente querer que aquele espírito melhore, querer que ele esteja novamente. Não, a gente deve pensar que deve ser feito o que for melhor para ele, né? Porque a gente não sabe o que está, quais são os desígnios divinos para ele, né? Então, a gente, até nas nossas preces, que fulano melhore. Não, a gente não tem o direito de fazer isso, né? A gente tem que entregar a Deus e dizer que seja feito o melhor para ele, né? Segundo a vontade do Pai. Segundo a vontade do Pai. E a gente vê que aqui, nesse caso, está explicando que tinha preocupação do Dimas em relação à família, e a família que o prendia ali, né, querendo... A própria esposa, a gente vai ver, estava trazendo essa dificuldade, né? Então, tem que ter... Então, vamos ver, né? Então, assim, nós vamos parar por aqui, né, porque o capítulo ainda tem outras... para detalhar melhor essa desencarnação do Dimas, como é que esse trabalho é feito, esperando que a gente esteja aqui para concluir, né, esse intrigante caso aí, para estudarmos juntos na semana que vem. Que vocês estejam acompanhando, não esqueçam de deixar o seu like, que isso nos ajuda o canal, e que possamos estar juntos semana que vem, não é isso, Thelma? Até lá. Isso, né? Mesmo. Que possamos estar juntos, desejosos de aprender aqui com o André Luiz, que nesses entremeios aí tem muitas lições, né, que a gente vai retirando para a nossa vida. E fiquem com Deus, com Jesus, e até breve, se Deus quiser. Até lá, Márcia. Até lá, Thelma.